Quais as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Para podermos falar sobre esse tema nessa oportunidade, vou convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 somente. Quais as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Atos 2, 42 diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós falamos hoje sobre observarmos uma igreja que pode ser considerada como uma igreja cheia do Espírito Santo, talvez muita gente comece a criar em torno de si ou de suas concepções pessoais a visão de uma igreja segundo ao seu entendimento, que é ser cheia do Espírito Santo. Mas quando nós falamos sobre esse tema, o que nós queremos dizer é o seguinte: a Bíblia sempre será o nosso reservatório de verdades absolutas. A primeira coisa, então, a se saber é quem é o Espírito Santo. No século XXI, transformaram o Espírito Santo numa espécie de entidade. Em determinados lugares, as pessoas invocam esta entidade. E essa entidade desce sobre pessoas, levando estas pessoas, segundo eles, a comportamentos totalmente antibíblicos, que nada tem a ver com o contexto neotestamentário. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele que está e estava na criação. O Espírito Santo é aquele que cumpre propósitos dentro da história, dentro do plano eterno da redenção. O Espírito Santo é o próprio Deus em sua soberania. O Espírito Santo é o próprio Deus em sua sabedoria. O Espírito Santo é Deus agindo na forma de se revelar aos pecadores. O Espírito Santo é aquele que inspirou a Santa Palavra. Este é o Espírito Santo. E entendendo agora quem é o Espírito Santo, vamos para o texto bíblico entender as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Pois este Espírito Santo, ele gera fruto na vida daqueles que são seus. Então isso significa dizer que o Espírito Santo gera caráter, que o Espírito Santo gera realmente pessoas transformadas, regeneradas, convertidas, que buscam ser a imagem de Cristo Jesus. O Espírito Santo é aquele que toca no coração duro do pecador e conduz esse pecador à cruz de Cristo. Ele revela a grandeza da cruz de Cristo. Mas quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? A Bíblia vai nos ensinar. Estamos no primeiro século. Jesus havia acabado de cumprir com a sua missão. E ele então vai estimular aos seus discípulos a realizarem uma grande obra. Ele realizou a sua obra, que sela o plano eterno da redenção. E agora eles vão ter que cumprir, proclamando o seu sacrifício na cruz, conclamando os pecadores ao arrependimento,
conclamando os pecadores a um acerto de vida com Deus, pois o dia do juízo está chegando. Amados, é nessa atmosfera, após a ressurreição de Jesus, que Jesus dá esta missão, que é a missão de proclamar o Evangelho. E a igreja então vai receber sobre si o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que quando lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nos versos 21 e 22, o mesmo Espírito que vem sobre Jesus enquanto homem, para que ele possa iniciar o seu ministério terreno, é o mesmo Espírito que vai vir sobre a igreja, para impulsionar o ministério da igreja. Jesus recebe o Espírito de Deus enquanto homem, para pregar o reino de Deus. E a igreja recebe, no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito de Deus para impulsioná-la na sua missão de proclamação do Evangelho. O Espírito Santo então é derramado sobre a igreja, porque Jesus disse que ele seria derramado. O profeta Joel disse que num determinado momento ele seria derramado. E então assim a igreja ora, aguarda e o recebe. O Espírito Santo vem uma única vez sobre a igreja para impulsioná-la aos quatro cantos da terra. Hoje nós devemos orar, porque o contato que nós temos com as coisas seculares nos esvaziam do Espírito e precisamos buscar sermos cheios do Espírito. Mas nós temos o Espírito. E o Espírito foi derramado para que a igreja proclame o Santo Evangelho. Jesus inclusive diz isso. Dentro dos Evangelhos ele dizer que o Espírito do Senhor veio sobre ele para quê? Para pregar. Do mesmo jeito o Espírito vem sobre a igreja para que ela possa pregar. E a manifestação máxima e plena do poder de Deus se revela quando a igreja prega o Santo Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar então quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos a elas? A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo então é uma igreja marcada por aquilo que ela persevera. Ela não é uma igreja que negocia os princípios de Deus. Ela não é uma igreja de inovações, mas ela é uma igreja que guarda, ela é uma igreja que persevera. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que persevera. E ela persevera no quê? Primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na doutrina dos apóstolos, ensinada pelos apóstolos. E a doutrina ensinada pelos apóstolos é a doutrina da cruz do Calvário. A doutrina ensinada pelos apóstolos é a doutrina do arrependimento. A doutrina ensinada pelos apóstolos é a doutrina que fala do dia do juízo do Senhor. É a doutrina que apregoa o dia do juízo. A doutrina dos apóstolos é a doutrina que deixa os pecadores alarmados, preocupados. A primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Transformaram o cenário, o retrato de uma igreja no século XXI, o retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja das manifestações físicas, do teatro gospel. A igreja, ao invés de buscar a verdade nas Escrituras, tem feito coisas fora das Escrituras. A igreja cheia do Espírito estranho é a igreja do reteté. Mas a igreja cheia do Espírito, a igreja cheia do Espírito de Deus, a igreja cheia do Espírito Santo, é a igreja que persevera. E a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos em primeiro lugar. Segundo lugar, segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que persevera na comunhão. Comunhão é koinonia no grego. Significa dizer que as pessoas que são chamadas pelo Espírito estão tão entrelaçadas, que quando o mundo as olha, quando o mundo olha para dentro da igreja, a única coisa que o mundo consegue ver é a imagem de Cristo revelada na igreja, numa igreja que está unida em torno de se pregar o Evangelho.
de ser fiel ao Evangelho. A igreja hoje, no século XXI, se tornou popular ao invés de ser fiel. Ela precisa voltar a ser fiel ao Evangelho. E ela só vai voltar a ser fiel quando ela voltar a perseverar. Comunhão. Os crentes na igreja primitiva eram pessoas normais. Eles erravam, eles pecavam, eles tropeçavam. Mas a pregação da palavra de Deus todos os dias era tão profunda aos seus corações, tão impactante aos seus corações. Todos os dias eles ouviam falar sobre arrependimento. Eles não permitiam que as infantilidades os separassem. Eles eram um só, como a Trindade é um só Deus. Eles eram um só povo, uma só igreja. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que se reúne em torno das verdades eternas das Sagradas Escrituras. Comunhão, unidade, onde as pessoas não conseguem ficar longe umas das outras, no propósito da proclamação do Santo Evangelho. Com a terceira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que persevera no partir do pão. É uma igreja que, nesse aspecto teológico, ela se desdobra em duas compreensões. O partir do pão implica em viver uma vida de socorro e de assistência ao próximo. O próximo é todo aquele que comunga da mesma fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que as pessoas se doam umas às outras, a ponto de valorizar mais a vida do irmão do que as coisas materiais que tem. O sentimento do coração é um sentimento tão sublime que fazer a alegria daquele que comunga juntamente conosco é maior do que a nossa própria satisfação pessoal. É uma igreja onde as pessoas abrem mão do que é material para realmente socorrer o outro. Mas há um segundo aspecto. O partir do pão também está na mente do povo. Uma igreja que persevera na compreensão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é refletir sobre o que está acontecendo à nossa volta, enquanto comemos do pão e bebemos do vinho. Enquanto comemos do pão e bebemos do vinho, o Senhor está presente conosco. A sua presença é real e espiritual. Enquanto comemos do pão e bebemos do vinho, glorificamos a Cristo, porque nos assentamos em torno da mesa pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo: ela persevera no partir do pão. Em quarto e último lugar, quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que persevera nas orações. Lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os crentes oravam o tempo todo. Eles oravam em duplas. Eles oravam individualmente. Eles oravam na coletividade. Oravam e oravam. Observemos o cenário das reuniões de oração da igreja brasileira. A reunião de oração, onde as pessoas mostravam ter fome e sede de Deus, foi substituída pelos cultos da vitória, pelas reuniões de libertação, pelas concentrações de curas e milagres. As pessoas perderam o foco. Na Coreia do Sul, as pessoas acordam de madrugada, em orações, durante todo aquele horário da madrugada, buscando a Deus. Milhares de cristãos saem de suas casas para buscar a Deus. E os pastores na Coreia do Sul dizem o seguinte: enquanto no mundo inteiro as pessoas têm motivações de acordar bem cedo para ganhar dinheiro e para chegar nos seus trabalhos, na Coreia, a motivação dos cristãos, a primeira motivação é estar diante de Deus e buscar a Deus e se derramar diante de Deus e chorar diante de Deus e agradecer a Deus pela sua salvação. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que persevera nas orações. Que o Espírito de Deus nos leve novamente a sermos uma igreja de acordo com as Sagradas Escrituras. Que voltemos à Bíblia para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Não segundo as concepções do século XXI, mas como a própria Escritura tem nos ensinado. Que Deus nos
abençoe. Estas são as marcas verdadeiras de uma igreja cheia do Espírito Santo.